pergunta que não quer calar: o que é ser homem? É inegável que Jovens Titãs foi uma das animações que mais marcou a infância de todo mundo aqui. Tudo que envolvia essa animação era simplesmente incrível. Eles falavam sobre temas muito reais de uma forma extremamente implícita, quase imperceptível para nós quando éramos crianças. E hoje eu vou falar sobre um episódio específico que me marcou bastante, com uma mensagem que fala sobre masculinidade e conta o quão boa pode ser a masculinidade. Então senta o dedo no like para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos com muita qualidade. O que é ser masculino? O que significa isso pra você? Esse episódio levantam exatamente essa questão usando o Mutano como base, e na minha opinião não tinha personagem melhor pra falar sobre isso. O Mutano é sempre o cara bonzinho, que faz piada e tudo mais. Eu sinto muito em dizer, mas a primeira realidade que esse episódio conta é que ninguém respeita o cara bonzinho, ninguém acredita no potencial dele, e o Mutano tá farto disso, de não levarem ele a sério. E essa chave vira na mente dele quando o vilão questiona ele e pede pra ele lutar como um homem de verdade. What's the matter, wuss? Don't you know how to fight like a man? I'm not a man. I'm an animal. Isso desperta algo animalesco nele, que estava ali contido dentro do interior dele mesmo. Depois disso, o Mutano começa a agir de forma no mínimo grosseira. Nada que ele faz tem algum sentido quando a gente para pra olhar a pessoa que ele é. Ele começa a ser completamente diferente daquilo que ele sempre foi. E eu me identifiquei com isso porque durante a adolescência isso acontece com a maioria de nós. Às vezes pelo término de namoro ou alguém que nos questiona de perto. E nós nos sentimos impotentes. Então é hora que decidirmos virar homens. Mas nesse processo onde fazemos isso por uma frustração, nós acabamos passando pelo que seria a fase babaca de qualquer pessoa. Nós fazemos coisas que não tem nada a ver com ser masculino. Nós agimos como meninos revoltados porque ainda não sabemos controlar nossa energia masculina. E assim como o Mutano, nesse momento nós não sabemos nem quem nós somos. Masculinidade não é algo dado pra você, e sim algo que você conquista. Energia masculina é algo dado pra você, algo que você nasce com isso. Mas masculinidade é algo que você aprende a ter, e você só conquista isso vencendo pequenas batalhas com muita honra. E é essa jornada que o Mutano passa nesse episódio, a jornada de se tornar um homem. E nesse processo ele teve algumas desavenças com a Ravena, e ele surta, o que resulta neles dois sumindo, dando a entender que eles estão lutando um contra o outro. O resto dos titãs vai atrás deles e encontra ela desmaiada com um Mutano em forma de uma fera segurando a Ravena, o que pareceu muito que ele tinha atacado ela. Os titãs levam eles dois pra torre e a Ravena permanece desmaiada. O Robin coloca uma pressão absurda no Mutano para ele falar o que aconteceu, e ele simplesmente fala que não se lembra, e ninguém quer acreditar no Mutano porque, além dele ser o cara piadista e ninguém levar ele a sério, ele simplesmente mudou do nada. Começou a comer presunto, começou a comer carne, sendo que ele era um cara que era vegano, então a personalidade dele mudou completamente, de um dia pro outro. Então os titãs começaram a ficar desconfiados dele. E quando questionado, o Mutano ele começa a entrar em um estado de raiva latente. Daí ele se transforma naquela fera novamente, e ele imediatamente vai pra cima da Ravena. Os titãs acreditam que ele vai atacar ela de forma fatal dessa vez. Porém, o Mutano simplesmente pega ela e foge, some dali. Quando o homem tá decidido que vai fazer algo, ninguém é capaz de conter. Isso é incrível. Então todos os titãs vão com toda a força pra cima dele e ninguém consegue conter ele. E quando ele tá prestes a pegar a Ravena, ele simplesmente desiste. De alguma forma, ele simplesmente vai embora. Os titãs ficam questionando, olhando um pro outro para tentar entender o que aconteceu. Eles ficam conversando, teorizando. E eles chegam à conclusão de que simplesmente ele tá fora de si e que ele precisa ser contido imediatamente. Então, Cyborg e Robin saem na busca pelo Mutano. Eles deixam a Estelar cuidando da Ravena para caso ele volte, e a gente percebe uma coisa muito interessante na Estelar, que é uma coisa que eu venho percebendo já há bastante tempo. Qualquer tipo de problema que acabe gerando uma separação, uma certa separação ali do grupo, a Estelar sempre é mais afetada. Qualquer tipo de problema que acabe machucando alguém do grupo, a Estelar é sempre a mais afetada. Ela é sempre quem mais sente, ela é sempre quem mais reflete, e ela é sempre quem tenta evitar esse tipo de conflito que pode acabar separando todos eles. Inclusive tem um episódio muito top que a Estelar protagoniza esse episódio e que ela fala do Heckmath,
que é quando os amigos se separam, né? E acontece uma situação lá onde ela vai pro futuro e ela vê que os titãs se separaram completamente. E cara, a forma como ela fica, como a energia dela muda, como que ela passa de ser aquela garota super feliz e ela se engole em tristeza. Ela literalmente vê ali o fim dos Jovens Titãs. Então eu só queria ressaltar um pouquinho aqui no meio do vídeo o quão empática, o quão preocupada a Estelar é com o grupo. Falar nisso, qual que era o teu personagem favorito dessa animação aqui, ou mesmo da DC? Comenta os dois, o teu personagem favorito da DC e dessa animação em específico. Seguindo o rastreador do Mutano, o Cyborg e o Robin chegam até o esgoto, que é onde ele estava, e eles encontram aquela fera. Eles até tentam conter ele, conversar, mas eles não conseguem porque o Mutano dá uma porrada, eles voam longe. Após eles levantarem, eles percebem que tem duas feras exatamente iguais. Bom, agora o episódio começa a ficar esquisito. Como assim tem duas feras exatamente iguais? Mas eu acho muito curioso como que o Mutano ele se transformou nesse tipo de animal, como se fosse um modo berserk do Mutano, onde ele fica muito mais forte, muito mais rápido, as percepções dele ficam completamente diferentes, mas ele fica completamente consciente. E lutando com essa fera, o Mutano acaba ganhando. Ele apanha um pouco, toma umas porradas daqui e ali, mas ele acaba ganhando. E a gente descobre que é aquele vilão lá do início do episódio, que questionou o Mutano sobre ser homem. E a gente percebe nesse episódio, depois do Mutano derrotar ele, a gente descobre que o que fez o Mutano ficar tão raivoso à flor da pele foi um produto tóxico que ele entrou em contato, e aquele cara também entrou em contato, que fez ele se tornar aquela fera também. Então isso aflorou um pouco a raiva do Mutano, apesar de que essa raiva era dele. Tudo que ele falou era verdade, tava no coração dele. Se o coração dele não tivesse raiva, todos aqueles produtos tóxicos não fariam nada com ele. Se o coração dele não tivesse mágoa, não tivesse algo que precisava ser dito, cara, nada seria dito. Ele realmente ficou à flor da pele e mudou completamente o estilo de vida dele e mudou completamente com os amigos dele. Você fala, mas Lucas, o que isso tem a ver com masculinidade? Exatamente, nenhuma pessoa que é masculina faz isso, nenhum homem masculino de verdade. Normalmente são meninos que acabam usando a energia masculina da forma errada e acabam fazendo o que o Mutano fez, mudando com os amigos ou qualquer coisa do tipo. Mas calma lá, que a gente ainda vai chegar no ponto principal do episódio, que literalmente dá uma mensagem na cara, assim, estamos falando sobre masculinidade e como ela pode ser boa para nossa sociedade. Após tudo acontecer, eles conversam, eles conseguem curar o Mutano daquele problema, e o Mutano, muito triste com o que aconteceu, ele fica lá parado fora da Torre dos Titãs, jogando pedra na água, como ele sempre faz, né, para poder pensar um pouco no que foi feito, no que aconteceu. E ele fica muito culpado, ele se sente muito culpado pelo que aconteceu. Ele diz que ainda podia sentir aquela fera dentro dele, porque aquela fera sempre esteve dentro dele. Essa é a realidade. Ele fala que, apesar de tudo, ele ainda consegue perceber aquilo lá. Ele já tinha todas essas coisas que ele estava carregando. Então, aquilo lá foi só um empurrãozinho. Tudo isso foi escolha dele e ele consegue entender isso. Ele consegue entender que os produtos tóxicos, eles apenas afloraram o que já existia nele. E o mais interessante é o que a Ravenna vira e fala pra ele. Isso que a Ravenna falou é real sobre masculinidade. Todo homem tem uma fera dentro de si mesmo. A virtude do homem é aprender a contê-la e a soltá-la no momento certo. A energia do homem é algo muito forte, principalmente quando se tratamos de batalha. Os homens têm muito mais tendência a quererem lutar, a quererem brigar, sair na porrada, a se meterem em situações de muito mais perigo. Então tem até aquele meme, né? Por que os homens morrem cedo? A gente aprende ao longo da vida a controlar essa energia e soltá-la no momento certo. E isso é masculinidade, isso é a maturidade da nossa energia masculina. Uma coisa que o Mutano ainda não tinha nesse episódio. Ele foi aprendendo essa energia, essa raiva, essas coisas que ele tem dentro dele são coisas boas que podem ser utilizadas pro bem. And it's still there. I can feel it. Good. If it wasn't for that beast, I might not be here right now. Having that thing inside doesn't make you an animal. Knowing when to let it out is what makes you a man.
Se essa fera não existisse dentro de você, Mutano, se essa fera não existisse no seu coração, no seu interior, eu não teria sido salva. O vilão teria literalmente acabado com ela. Então basicamente ela vira pra ele e fala que ele não deve querer destruir essa fera que tem dentro dele, porque ela é uma virtude, ela é uma bênção e ela é um dom. Um dom que eu vejo que hoje, olhando pro mundo real, as pessoas estão simplesmente querendo desconstruir a masculinidade, dizendo que ela é tóxica. Mas a masculinidade não é tóxica. Existem pessoas tóxicas, existem pessoas ruins de ambos os lados, mulheres, homens, mas a masculinidade, quando utilizada de forma madura, ela é perfeita. Ela é o que construiu o nosso mundo até hoje, o que rege a nossa sociedade. As duas energias são maravilhosas, tanto a energia feminina quanto a energia masculina. São energias equivalentes de forma diferente, são dois lados da mesma moeda. Elas são equivalentes em importância para nossa sociedade, mas elas têm funções diferentes, elas são diferentes, são energias diferentes, querendo ou não. E esse episódio, cara, me tocou muito, porque ele fala sobre isso, fala sobre energia masculina, fala sobre masculinidade e como sim, devemos ser masculinos, não devemos simplesmente matar a fera que existe dentro de nós, devemos aprender a prendê-la e a soltá-la. E no mundo que estamos, querem desconstruir tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Você concorda com isso? Você acha que isso é uma coisa ruim, uma coisa boa? Na minha opinião, cada um tem o direito de falar o que quer. A pessoa pode ter a opinião dela e eu posso ter a minha, não tem problema. Se você tiver uma opinião contrária da minha, comenta aí pra gente trocar uma ideia muito da hora. E quem sabe você possa me adicionar um ponto legal, eu posso te adicionar um ponto também bem legal para que a gente possa estar conversando e um entendendo melhor o outro, né? Caso você tenha uma opinião contrária à minha. E se você concorda comigo que a masculinidade deveria continuar na nossa sociedade e que nós sim devemos aceitar nossa masculinidade e cultivar ela dentro de nós, fala aí, comenta aí nos comentários, dá um like para apoiar o canal, porque esse conteúdo é realmente de qualidade. Eu vejo os episódios das coisas, eu maratono séries para tirar um episódio ali onde tem um significado e eu extraio o máximo ali daquela mensagem possível para trazer para vocês. Então muito obrigado por assistir até aqui, jovens, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.